pessoal, saudações tricolores. Meio cabisbaixo, mas não tô triste não. Eu tô preocupado. Não gravei o vídeo ontem, porque ontem o jogo terminou tarde, foi um jogo tumultuado de ver. Tinha um compromisso depois do jogo, não ia gravar depois do jogo, não gosto de gravar depois do jogo. E depois ontem, como um amigo meu reclamou, um amigo aqui do canal reclamou, pô, às vezes fica difícil de ouvir porque os cachorros latem. Porque o cachorro late. Eu falei para ele, não é o cachorro, são os 21 cachorros que tem aqui em casa hoje, 21. E ontem, por causa deles, eu passei o dia no Leblon, uma feirinha de animais, levei 4 cachorros, uma amiga levou 2, levamos 6 cachorros. E para a feirinha de adoção. Nenhum foi adotado, mas 2 devem ser levados para o Rio essa semana para morar no Leblon. Aliás, é uma coisa interessante. Nós já conseguimos mais de 60 adoções nos últimos 15 meses. Os cachorros foram todos para Leblon, Copacabana, Leme, Ipanema, Lagoa, Barra, Recreio, São Paulo, interior, Volta Redonda e Itália. Foram morar, se não me engano, em Bolonha. Um casalzinho de irmãos vira-latas aqui de Guapimirim. Então eu falei para ele, olha, o cachorro não late, são vários cachorros latindo, não tem como falar, não late. Porque antes de fazer meu vídeo, que eu tenho o maior prazer de fazer, eu tenho compromisso, eu e minha esposa, com proteção animal. A gente não faz com gatos. Quando a gente arranja um gato, a gente vai com uma protetora de gatos. Ou uma gateira, como eles falam, cachorreira e gateira. Então passei fora. E aliás, 2 coisas interessantes. Ontem, pela primeira vez, eu vi uma camisa de Botafogo aqui em Guapimirim. Primeira vez que eu vejo uma camisa de Botafogo aqui em casa, aqui em Guapi. E chegando no Leblon, ontem vi várias, com cheiro de naftalina, mas eu acho muito legal. Apesar da gozação que existe, o bairro ganhou da gente, existe uma coisa que eu acho muito legal. Eu faço parte de um pessoal antigo. Eu não gosto do Flamengo como qualquer torcedor do Rio de Janeiro, do Brasil, não gosto do Flamengo pelos favorecimentos que eles têm. Mas quando o outro time ganha, a gente está jogando, vai jogar o Botafogo, se fosse uma coisa normal, o normal hoje é o Fluminense vencer. Mas em tempos passados, como o normal, nos anos 70 e início dos anos 80, era o Fluminense enfiar o Vasco com qualquer time. Sub-15 ganhava do time principal do Vasco. Depois virou. Aí a gente ficava desesperado que ia enfrentar o Vasco. Então quando ganhava, o Vascaíno não queria ver a gente. Nem o Botafoguense queria ver a gente. Mas o legal do futebol, na minha opinião, é isso. Você ganhar, esperar para sacanear o outro. E quando perde, se esconde. Puta, eu vou ver se esse cara não me vê no trabalho. Se ele não me vê no trabalho, como é que se diz? Durante 2 dias, para ele esquecer, já morrer esse assunto. A graça do futebol está aí. Além de você apreciar o jogo, óbvio. Mas foi um jogo, falar do jogo agora, foi um jogo que beneficiou quem merecia vencer, o Botafogo. O Botafogo mereceu vencer. Vamos falar a verdade, o Botafogo mereceu vencer. Não teve o menor problema, não foi injusto, não teve aquele lance que foi falta no Nino. Não foi falta no Nino, foi um jogo normal. Se o cara for marcar tudo que é falta que tem dentro da grande área, como pênalti, ou como falta, jogo de escanteio e centros na área, termina 0-0. Ou então vai ser uma disputa de pênalti. Porque pênalti acontece em todas as jogadas. E falta também acontece em todas as jogadas. Eu sei quando ela é escandalosa. O cara chega, dá um empurrão, empurra, e você vê que, olha, ele não teve 10% de vantagem, ele teve 100% de vantagem. Aí o cara marca. E quando é no goleiro, normalmente, até quando não é falta no goleiro, porque muitas faltas não são no goleiro, não acontece nada no goleiro, mas o cara apita. Tocou no goleiro é falta. E não é verdade. Às vezes o cara tá subindo na vertical, o goleiro tá vindo. Para tomar a bola, o goleiro bate, cai e falta. Não. Se teve uma falta, foi do goleiro. Então, não foi falta no Nino. O gol foi legalíssimo. Agora, o mais importante de tudo isso é que também foi, ao mesmo tempo que o Botafogo mereceu vencer, foi justo o resultado, também passa a ser um resultado mentiroso. O meu amigo Kleber, professor Kleber, das camisas aqui, é um tricolor alucinado. A casa dele é tudo de Fluminense, pôster, camisa, bandeiras. Ele escreveu uma coisa ontem no Facebook, que eu vou ler para vocês, que eu concordo. Ele escreveu 3 pontos. Nos 2 primeiros pontos eu concordo muito, o outro não concordo.
Não concordo não, concordo em parte. Ele falou assim, ó, perdemos para o líder do campeonato e podem anotar que o Botafogo chegará longe nesse campeonato. Também acho. Venho falando isso. Na verdade, perderá poucos ou nenhum jogos em sua casa. O clube entendeu, em parte, o sucesso do Atlético Paranaense e colocou grama sintética autorizada pela FIFA. Ponto. Repararam a quantidade de escorregões de jogadores do Fluminense? Aí tem uma coisa interessante. Por que o Fluminense, quando vai jogar contra o Atlético Paranaense, enquanto o Botafogo, agora contra o Botafogo, enquanto o Palmeiras, que também é a mesma coisa, o Palmeiras tem o mesmo gramado, não jogam, não vai treinar em Xerém. Xerém tem um campo de grama sintética. E o campo 3 era o objetivo do Fluminense, quem se lembra disso, não é uma notícia de 10 anos atrás, é uma notícia de 18 meses atrás. O Fluminense queria fazer o campo 3 do CT de grama sintética. Ó, vou encarar o Botafogo, vou encarar o Atlético Paranaense, vou encarar o Palmeiras, vou treinar aqui. Porque o tempo de bola é diferente, a firmeza do jogador correndo é diferente. É que nem quando joga na altitude. A bola fica desviando, é mais rápida. É verdade. É pouca coisa, mas altera para quem está treinando ao nível do mar. Então ele escreveu isso, concordo. Número 2. Aí vem o número 2 que eu concordo mais ainda. O jogo, no meu entender, foi ruim. Também acho. E foi decidido numa falha bizonha do Fábio. Também acho. Você sabe que eu, quando fala de goleiro... E olha, eu sempre descia a mamona no Félix, que eu adorava, no Paulo Henrique, que eu adorava, no Cavalieri, que eu adorava. Falhou, eu não perdoo. Goleiro, não perdoo. É a posição que eu joguei, é a posição que eu gosto, é a posição que eu analiso primeiro que todo mundo. É a posição que eu fico vendo aqui. Ninguém vê aqueles treinamentos do goleiro antes de começar o jogo, eu fico vendo. Eu fico vendo, prestando atenção em todo o treinamento que os caras fazem. E é só um aquecimento, não é um treinamento. E foi decidido numa falha bizonha do Fábio. Agora vem a informação que eu acho mais importante, quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Goleiro, na minha opinião, muito irregular. Não adianta fazer o impossível em bolas difíceis e ser bizonho em bolas fáceis. Perfeito. Vou dizer mais para vocês. O primeiro chute do Botafogo foi um chute de longe, que ele espalmou, a bola foi quase saindo e ele conseguiu não deixar a bola ir para escanteio. Aquela bola ia ser um frango homérico. A bola passou embaixo dele, mas desviou para a linha de fundo. Quem é goleiro, quem joga pelada, quem joga futebol society, mas é goleiro, sabe disso. A bola foi difícil. Não foi difícil, a bola foi de longe, da mesma maneira que a outra defesa que ele fez, não foi nem de mão trocada, a bola foi no canto esquerdo dele, ele esticou o braço com a mão de baixo, não foi de mão trocada, e espalmou. Mas não foi uma bola lá na gaveta, lá no cantinho, não, foi uma bola perto. É uma defesa plasticamente bonita, mas não é difícil. Então o Fábio é muito irregular. Ele faz defesas, tem jogo que ele fecha, como o Marcos Felipe. Marcos Felipe, em 2021, foi escolhido goleiro do Campeonato Brasileiro com as defesas mais difíceis do mundo. Do campeonato inteiro, e é verdade. Mas às vezes falhava numa bola boa que nem essa do Flávio. Então foi uma falha bizonha, foi um gol bizonho. Aí depois o Fluminense teve o quê? Nada, o Fluminense deu 3 chutes para gol. Botafogo, como diz o Kleber aqui, não adianta fazer... O empate teria sido um ótimo resultado, não justo. E o Fluminense, para o Fluminense, apesar do Botafogo ter maior participação no ataque, 19 bolas chutadas, não ofereceu nenhuma pressão e nenhum perigo. A verdade é essa. Quantas defesas o Fábio fez? Achou 19 bolas. Pô, 19 bolas para fora? O Fluminense chutou 3. Ou seja, porra nenhuma. A única bola perigosa foi a do Lelê, que entrou bem no jogo. O Lelê entrou bem. O time que estava mal. Mas o Lelê não fez aquele gol aos 40 e cacetada por um motivo simples. O cara deu um tranco nele de corpo. Não foi pênalti. Se ele caísse, não teria sido pênalti. E aquilo desequilibrou ele. Ele teve que se equilibrar para voltar correndo e tentar chutar. Bateu na trave. E se ele faz gol, nós estaríamos aqui felizes da vida. Mas teria sido uma injustiça, com o Botafogo. Fazer um gol depois de chutar 3 bolas, só aquela. Agora, a gente vê as deficiências do time. Aí vem o principal do Fluminense. Porque eu passei do jogo anteontem, eu fiquei pensando o que eu ia falar, não mudei nada. A gente vê os comentários nas redes. Ah, o Fluminense não tem elenco, não tem... Não, mentira. O Fluminense tem um elenco tão bom quanto os melhores times desse campeonato. Um comentário que eu li no meu grupo de zap. Ah, o Flamengo, que é o elenco do Flamengo? É um monte de Matheus e um monte de Thiagos, pô. Thiago Maia, Matheus, não sei o que, Léo, não sei o que. Quem são esses caras? Subiram. Quem o Flamengo tem? Quem que pensa? Arrascaeta? Aquele Vidal não existe, aquilo é um bobo. Só o Flamengo pagar uma fortuna para aquela porcaria. Arrascaeta, aquele que foi do Cruzeiro, que jogou lá fora, voltou, esqueci o nome dele agora, tem 2 nomes. Pedro
Gabigol, que já está em. Gabigol já não é 1/5 do que ele era há 3 anos atrás. 1/5. Ele não é 20% do que ele era há 3 anos atrás. Só faz manobra. E o Cebolinha. Quem mais? O resto são jogadores promissores que o Flamengo está trazendo da base. Tem um bom goleiro, irregular também. O lateral direito é bom. Os zagueiros. O Rodrigo Caio é uma porcaria. Sempre falei isso aqui. Sempre falei. Desde aquela escorada que o Scarpa deu nele no jogo contra o São Paulo. Fluminense São Paulo, o Fluminense ganhou de 4. O Scarpa escorou o Rodrigo Caio. O Scarpa um fiapo. O outro também, o Davi Luiz, outra porcaria. Felipe Luiz, já está acabado também. Nunca foi um cracaço. Aí tem o Ayrton Lucas e o Gerson. O Gerson hoje não é metade daquele Gerson que foi para o Flamengo da primeira vez. O Ayrton Lucas deu uma queda agora. O time do Flamengo tem elenco. Não tem elenco. O elenco do Flamengo é igual ao do Fluminense. Aí que eu quero chegar aí eu vou chegar onde eu queria. Onde eu quero. Um time de futebol, como um time de handebol, como um time de futsal, como um time de vôlei, como um time de basquete, um esporte coletivo, depende de um conjunto equilibrado. Nosso time está desequilibrado, mas completamente desequilibrado. Por quê? Nosso lado esquerdo já inexiste. Por quê? Qual foi a primeira contratação que nós fizemos para o lado esquerdo? Que não jogou bem nenhum jogo e se machucou? O Jorge. O Jorge veio por solicitação da torcida, vamos falar a verdade, 90% da torcida gostava do nome do Jorge. Ele não jogou bem, se contundiu, está operado. Só volta no segundo semestre. Trouxemos o Marcelo, que está com problema, me lembra muito o Deco. Ainda mais que é panturrilha, só se a gente se lembrar do Romário. Tem que esperar muito tempo. O Marcelo seria bom ficar assim uns 3 meses sem jogar Bahia e volta inteirão. Sem problemas mais, mas não dá para esperar 3 meses. Tirando esses dois que são os laterais esquerdos, quem é o outro lateral esquerdo? Alexander. Aí, quem é mais do lado esquerdo? O Keno. Aí você fala assim, pô, estamos com o lado esquerdo bombardeado. Por quê? Porque o Jorge saiu antes do início do segundo turno do Carioca. O Marcelo começou no último jogo do Carioca. O Alexander, que estava jogando, e é meio, o Alexander hoje é o jogador principal do nosso meio de campo, para dar equilíbrio. Não é o principal que faz gol, ele faz gol, também chuta para gol, mas ele é o cara que dá saída de bola, é o cara que cobre a lateral esquerda do Marcelo, é o cara que sabe sair jogando, é a saída de bola, que chega no ataque para fazer gol, para chutar, como já fez 2 ou 3. Nós perdemos esse cara. O Keno, que eu não acho essas coisas, vocês sabem disso, o Keno é muito bom jogador, mas no Fluminense ainda não fechou. E eu venho falando isso desde o Campeonato Carioca. Não é 1, nem 2, nem 3 vídeos, são mais de 5 vídeos que eu falo isso. Do Carioca para cá, quer dizer, nos últimos 60 dias. Mas perdemos o Keno. Aí perdemos o Martinelli, no dia 1º de abril. O Martinelli voltou para jogar 20 minutos agora, ele estava há 48 dias sem jogar. Do dia 1º de abril para 18 de maio, 19 de maio. Pô, o cara tá sem ritmo de jogo. Aí o Lima fica sozinho. Aí tem um erro do Diniz para mim, que é não usar o Edinho. O Edinho fez um campeonato carioca muito bom. Pode jogar, fazer um meio de campo com André Lima, Edinho e Ganso. Fica muito equilibrado e muito bom. Aí você lê que o Edinho tá fazendo treinos espetaculares, mas não joga. Aí entra quem? Pirani. Antes do Pirani entrava quem? Giovani. Antes do Giovani, quem tinha pouquíssima chance? Michel Araújo, que tá jogando bem no São Paulo. São Paulo tá ganhando, hein? Então, o Michel Araújo já fez 1 ou 2 gols. Então, o que a gente vê? O time está desequilibrado, porque do meio para o lado esquerdo, nós perdemos o meio de campo e perdemos o lado esquerdo inteiro. Aí você faz uma analogia, regride, faz um pensamento retórico. Quando a gente perdeu o Keno, o time não sentiu muito. Estava mantido com o meio de campo ali. Quando perdeu o Martinelli e o Keno, não sentiu muito, porque nós tínhamos o Alexander, tínhamos elenco. Tínhamos o Alexander, que virou titular absoluto, e jogamos no 4-4-2, que é a melhor maneira que o Fluminense tem de jogar. E temos o Lele e o John Kennedy, que estavam jogando bem pra caramba, sem pressão. Aí quando o Marcelo não pode jogar, olha, você entra com mais um e joga o Alexander para a esquerda. Foi assim contra todo mundo. Quando chegou contra o Flamengo, nós perdemos o Marcelo no primeiro tempo e o Alexander. E o Flamengo foi um jogo diferente. O Flamengo foi um jogo que ganhou. Como eu falei, o Fábio não fez grandes defesas, fez umas 2 ou 3 só, nenhuma delas espetaculares. Foi uma bola de cabeça logo no início do jogo, uma bola que ele espalmou para o lado e acabou. O resto foi tudo em cima dele.
e o Flamengo fez 22 faltas saindo de bola, e o Daronco contando as faltas coletivas, repetidas, não deu um cartão amarelo. E pra gente, nós que só fizemos 5 faltas ou 6 faltas, deu 2 cartões, um vermelho e um amarelo. Quer dizer, aí teve um negócio de nego se gabando que fez isso. O Botafogo também fez falta pra caramba, que a maneira de parar o Fluminense é fazendo falta. Mas fazer falta com um time equilibrado não dá muita coisa. O River Plate fez muita falta. Foi 5. O River Plate marcou em cima a pressão, o Fluminense teve dificuldade de sair. Mas saiu 1, 2 vezes, acabou o jogo. Mas por quê? Porque o time estava equilibradão ali. Quando chegou agora do Botafogo, o Fluminense já não tinha lado esquerdo nenhum. Aí vem um erro do Diniz. Pirani, de novo. O Pirani me lembra o Natan, que eu sempre achei uma merda, e é uma merda. O Natan é uma porcaria de jogador. Metade da torcida do Fluminense, não, o Natan tem que dar chance. O cara teve 38 jogos de chance, nunca jogou bem nenhum. Bem não jogou nenhum, jogou mais ou menos, ou nota 7 em 1 ou 2. E o Pirani é a mesma coisa. Vou voltar a falar, vive daquele gol da Ponte Preta, daquele gol no Fla-Flu, e porque foi uma solicitação do Diniz, que ele jogava no Santos, o Diniz gostou. Porque ele entra todo jogo. Agora a diferença, sabe qual é a diferença do Pirani pro Cano? É só lembrar da primeira bola do jogo nossa. Escapada escapada típica do Fluminense. Bola no Arias, o Arias jogou pro Cano no meio, o Cano de primeira botou no Arias. Botaram o Arias no contra-ataque, o Arias pela direita, jogou no meio pro Cano, o Cano de primeira pro Pirani. Pá! Na esquerda do Pirani. A diferença do Cano pro Pirani é essa. O Pirani foi ajeitar a bola, o cara chegou. Não era para ajeitar a bola, era para bater do jeito que veio. O cara tava com gol, ele e o gol. A diferença pro Cano é essa. A bola vai. Se é o Pirani que passa pro Cano, ia ser uma assistência, ia ser 1-0. Porque o Cano acerta toda dentro do gol e forte. Essa é a diferença. Que é outra do Pirani, Fluminense e América Mineiro. John Kennedy dá uma limpada e bota o Pirani na cara do goleiro. Ele e o goleiro, ele perde. Essa é a diferença. O Lelê tem que jogar mais. O Lelê é para substituir o Keno. Ele não é substituir. Se o Diniz gosta do 4-3-3, o Lelê é o cara certo. O Lelê é muito mais rápido do que o Keno. O Lelê não é fominha. O Lelê é matador de bola, jogando pelos lados. Pode jogar de centroavante, pode jogar pelos lados. Pelos lados ele é melhor ainda porque ele tem o Cano no meio. Então o que acontece com o Fluminense hoje é um desequilíbrio total. Enquanto a gente não voltar com o Alexandre, agora vai voltar o Keno. O Keno já vai ficar no banco no próximo. Eu não ficaria no banco, não. Metade do jogo já entra o Keno para ganhar ritmo de jogo. Contra o Corinthians entra o Keno de novo, porque tem o Fla-Flu. Agora, com o The Strongest, como é que eu ia de jogar? Eu ia para jogar para. Não é você poupar, não ia poupar, não. Eu ia descansar o time. Porque poupar é quando você tem um jogo mais importante, então não pode se machucar. Não, é descansar o time, ó. Vai subir todo mundo, vai o Cano, vai sobe todo mundo. Mas quem vai jogar é um time reserva. Como eu falei contra o Paysandu, que são 3, falei no vídeo contra o Paysandu, que é o jogo depois do Paysandu. No final do jogo, no final do campeonato, vamos somar 3 pontos. Vamos somar 5, do Vasco também. Que foi uma falha bizonha do Fábio, são 5 pontos. Isso no final vem a conta, olha, cadê? Perdemos o campeonato por 3 pontos. Perdemos o campeonato porque demos 5, logo de cara. Nos 3 primeiros jogos do campeonato demos 5. Então, o que a gente precisa fazer, eu pouparia, mas não é no sentido de poupar, porque pode se machucar, não, é poupar para descansar o jogador. Porque essa é outra balela, que o Fluminense jogou 6 jogos esse ano. A imprensa boba, engana o torcedor bobo. Mais de 50% desses torcedores usam esse argumento. Mas eu quero dizer o seguinte, São Paulo, os 4 de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, mais Grêmio Internacional, 6, mais Flamengo e Botafogo, 8, mais Cruzeiro, Atlético e América, 11, mais Goiás ou Bahia, não, mais Atlético Paranaense, 12, e mais, não sei se é o Goiás, não, só esse, são 12. Todos eles tiveram 6 jogos nesse mês de maio. Todos eles tiveram os mesmos jogos do Fluminense no mês de abril. Então tem que parar com essa maneira, o time está cansado. Tem 12 times que estão da mesma maneira. Agora, nenhum desses times perdeu jogadores como nós perdemos. O Corinthians perdeu. Perdeu o Renato Augusto, que pensa no time. Então,
não é problema de elenco, é problema de contusão. Você pode ter o melhor elenco do mundo, perdeu 12 jogadores por contusão, como é que você fica? Não tem elenco? Não tem, mas se contundiram. Então tem que ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de ver o jogo, olhar o jogo. O Fluminense, os últimos 2 jogos, foram dando porrada. Porrada, no que eu falo no sentido, são faltas táticas. A criar esse nome agora, faltas táticas, que é para não deixar o outro time jogar. Você comete um delito que é para o outro time não jogar. Porque se jogar, toma. Mesmo com um time desequilibrado. E, além disso, o Fluminense está desequilibrado. O problema do Fluminense é esse desequilíbrio na montagem do time. E o Fernando Diniz erra. Dessa vez agora ele admitiu que errou. Então, Fernando Diniz, olha um pouco mais pro Lelê. Olha um pouco agora, bota o Martinelli começando a jogar agora. O Martinelli é um jovem, pô. Tem 22, 23, 24 anos de idade, pode correr 2 jogos seguidos e não vai cansar. Dá ritmo de jogo para esse moleque, porque agora ele é muito importante. A gente só vai ter o Alexander, nós estamos em maio, em final de julho, início de agosto. Que é o principal jogador de equilíbrio do time. Senão você sobrecarrega o Lima e o André. E o Lima não pode jogar. Não queira que o Lima jogue de meia atacante, nem de meia de criação. Meia de criação é o Ganso, que fica sobrecarregado e some, e o Arias também. Quando o Fluminense, qualquer time, quando tem um meio de campo bom, já produz mais do que a média. Quando ele está bem equilibrado e bom, você pode ter 3 jogadores ótimos de meio de campo e eles não se falam. Mas quando você tem 3 ou 4 jogadores de meio de campo e eles se falam e são bons jogadores, é diferente, né, meu amigo? Então é isso, eu não vejo o Fluminense como falta de elenco. Aconteceu esse azar de perder jogadores, todos do lado esquerdo, os titulares e os reservas, e os que quebram galho, os titulares, os reservas e os que quebram galho. Perdemos todos. Então eu acho que o Fluminense tem que fazer, no campeonato de ponto corrido, que é o brasileiro, fazer o máximo que dá para não perder, empatar, para continuar aí no bolo. Continuamos no bolo ainda, mas estão 5 pontos de diferença para o Botafogo. O empate contra o Botafogo teria sido um ótimo negócio. Se o Lelê faz aquele gol, teria sido ótimo. Agora, nada, o Botafogo está certo. Agora, o Botafogo não vai chegar nem entre os 3 primeiros. Podem escrever isso. Você está secando o Botafogo? Não, eu gosto do Botafogo. Antes que alguém fale alguma bobagem, eu gosto do Botafogo. Acho a torcida do Botafogo boba. Como eu li ontem, aquele Pedro Certeza. Esse Pedro Certeza é um dos maiores babacas que eu já vi na vida. Como todas as torcidas têm os babacas. Nós temos, Flamengo tem, Vasco tem, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Internacional, América Mineiro, Sport, Recife, Ceará, Fortaleza, Bahia. Todos esses caras têm os torcedores bobos que participam de rede. Esse, Pedro Certeza, é um dos maiores bobos que eu já vi na vida. Ontem foi legal pra caramba ver esse monte de gente com torcida com a camisa do Botafogo. É bacana você ver isso. E é bacana porque o Campeonato Carioca volta a ser um campeonato sério. Um clássico carioca volta a ser sério. Eu não faço parte desse time que quer ver os outros destruídos, não. Por isso que eu não sou a favor de terminar o Campeonato Carioca. Porque a gente pegou muito jogador vê onde é que o Fluminense foi buscar Castilho, onde é que o Fluminense, falando do Fluminense, foi buscar Didi, onde é que o Fluminense foi buscar Denilson, Reis Zulu. Foram buscar onde? Em Xerém nem existia. Foi buscar nesse time Madureira, Olaria, Bom Sucesso. Então é bom esses caras existirem. Só que tem que fazer um trabalho sério para você não deixar esses caras morrerem. E a CBF também fez um campeonato de série E, F, G, H, setorizado. Aí depois faz um campeonato de 3 chaves para jogar o Brasil inteiro. Mas esses times têm que se manter o ano inteiro. E pode ser também um lugar para você colocar jogador nosso, jogador do próprio time, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Cruzeiro. Ó, tô com esse juvenil aqui, com esses juniores aqui estourando, mas eu não quero dar para ninguém, eu quero que eles ganhem rodagem. Então isso é bom para isso. Mas não é chegar no Campeonato Carioca, eu vou emprestar para o Bangu, vou emprestar para o Madureira, vou emprestar para o 15 de Jaú. Não, não é isso. É aqui dentro do Rio, Estado do Rio. O Estado do Rio tem que se fortalecer, pô. A gente tem times no Estado do Rio que podem ser fortes. O Volta Redonda, que tem torcida própria, o Resende, Macaé, que sumiu, Cabo Frio, Friburgo, que tinha o Fluminense Friburgo, depois virou Friburguense. São cidades que têm times, cara. O Entrerriense, que era o América de Três Rios. Pô, tem que fortalecer esses times. Para isso tem que ter um campeonato carioca legal. E tem que terminar com essa mania mentirosa de falar Série A1, A2, A3. Não, é Série A, Série B, Série D, até X. Mas é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, 23ª edição. Divisão. É isso, gente. Eu acho que a torcida do Fluminense tem agora The Strongest. Estarei fazendo o pós-jogo do The Strongest
no Cantinho do Laranjal e no Panorama Tricolor. É só botar lá no YouTube, Cantinho do Laranjal, tô lá eu falando besteiras pra caramba. Mas eu gosto, tem gente que gosta das besteiras que eu falo. Queria contar pra terminar esse coisa que já tá grande pra caramba, agora que eu tô vendo, tem 25 minutos que eu tô tagarelando aqui. Hoje é dia 22 de maio, um dia especial, hoje está fazendo 15 anos. Saiu uma reportagem ontem não sei onde é que foi, que eu comentei, que ontem estava fazendo 15 anos que o Fluminense fez aquele gol do Washington. Foi uma catarse no Maracanã, uma das maiores catarses que eu vi do Fluminense no Maracanã foi essa, Fluminense São Paulo. E eu corrigi o cara, ó, o gol não foi no dia 21 de maio, não. O gol foi no dia 22 de maio, à meia-noite e 4. 4 minutos de meia-noite. 4 minutos do dia 22 de maio. Foi aquele gol do Washington. Um dia eu conto essa história. É muito importante. Essa história para mim foi muito importante. Eu conto essa história porque foi sensacional. Antes quando eu estava indo para o Maracanã, meu filho, eu fui uma das poucas vezes que eu fui de carro com meu filho, que eu sempre ia a pé. Parei, meu filho foi guardar o carro no Pedro Ernesto e eu fiquei lá de fora. Chegou um pessoal de Barra do Piraí, um negócio desse, da região ali da Paraíba, do Vale da Paraíba. Eu falei assim, hoje vamos ganhar, o Washington vai fazer 2 gols. O Washington tinha muito jogo que não fazia gol. O cara, pô, você sabe por quê? Eu falei, porque eu acho. Aí o Washington fez o primeiro gol, aí eu falei assim, pô, o Washington vai fazer o gol. Fez o gol aos 4 minutos do dia 22 de maio e tem um motivo para ter sido esse. Porque o Washington não fez um gol, o Washington fez um gol ajudado por Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, a santa do dia de hoje. Hoje é dia de Santa Rita. E tem uma história muito legal que eu tenho para contar. Está no meu livro, é o capítulo, se não me engano, é o capítulo 17 do meu livro, que eu tenho que editar o livro, está pronto o livro. São 23 histórias minhas com o Fluminense. Falou, gente. Saudações tricolores e até depois do pós-jogo do The Strongest e quinta-feira que eu vou fazer. Acho que o jogo é quinta. Depois do jogo do Strongest. Eu vou fazer mais um leiteria. E desculpa por ter saído hoje, porque eu estava tentando doar os meus cachorros, que são muitos. Aliás, tem um que está castrado, pequenininho, lindo. O Leroy, botei o nome dele Leroy. Com a roupinha do Fluminense. É lindo o cachorrinho. Vou postar no próximo vídeo, vou mostrar o Leroy. O Leroy vai estar comigo aqui. Falou? Saudações tricolores.